Senhoras e senhores, tudo bem? Senhor da Tosca Pai do nosso Jesus Cristo, muito obrigado por você estar aqui curtindo e também compartilhando. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, né? Importante falar isso, eu nunca falo, né? Às vezes chega alguém aqui novo, cai na live, tem alguém ao vivo, vai lá, clica, opa, eu sou o Marcelo. Vem para cá, curta, compartilha. Você que veio dos outros canais, para cá, muito obrigado, tá bom? Veja bem, se inscreve, hein? Se inscreve que vale a pena. Olha só, vou falar da Carla Zambelli, que o Supremo já acabou de marcar o julgamento dela, que pode decidir se ela vai ser presa ou não, né? Lembrando que isso também influencia o mandato dela, porque se ela for condenada, né, ela perde o mandato automaticamente, né? Não sei se vocês sabiam disso. Quem for condenado à prisão, né, perde o mandato e fica inelegível. Nós vamos falar isso aí para você e vamos falar também do Roberto Jefferson, né, que teve decisão agora que você não vai acreditar. Aliás, do jeito que as coisas estão, né, sobre a Carla Zambelli, eu queria mostrar isso aqui antes de eu falar as datas de julgamento e etc e tal. Olha o que a Carla Zambelli falou do Jair Messias Bolsonaro, né? Aquela fala que ele falou ali atrás. Quer ver? Olha isso aqui, dá uma olhada. É sempre mais fácil, né, colocar a culpa na outra pessoa quando você não sai perdedor de alguma coisa. Eu não guardo rancor do presidente Bolsonaro, tenho orado por ele para que ele saia bem dessa cirurgia, a gente precisa muito dele, o Brasil precisa dele, muitas pessoas se inspiram nele, hoje ele é o maior líder da direita, a gente precisa construir outros líderes, para que outras pessoas possam não ficar tão dependente de uma pessoa só, né, e eu acho que ele tem muito a doar ainda para esse país, mas me fez muito mal, eu piorei da depressão, doeu muito, dói muito mais isso do que uma condenação de prisão, dói mesmo, porque é uma injustiça, né, e eu me doei muito para essa causa toda Bolsonaro, mas eu tenho que entender o lado dele também, então estou aprendendo a perdoar, relevar, eu acho que ele foi infeliz na fala dele, e espero que um dia ele possa ver o quanto isso me machucou, né, me machucou mais, assim, não o que ele disse, né, mas toda essa situação me machucou muito mais do que talvez até a ele, porque eu me culpei bastante e venho sofrendo desde 2022 por isso. Desde 2022? Então ela confessou. Que quando eu falava para você, né, eu falava bem assim, olha, o Bolsonaro não quer muito a proximidade com a Carla Zambelli. Eu falava. Outra coisa que eu falei para você, citei até o exemplo, por exemplo, do Nicolas e o Gaia. Citei dois exemplos só, tem vários, mas, por exemplo, quando tem manifestação na Avenida São Paulo, na Avenida Paulista, né? Tem lá um trio de todo tamanho. A Carla Zambelli foi a mais votada ali, né? E ela é de lá e ela não sobe no trio. Até eu falei, ela ficou no trio menor lá e o Bolsonaro mandou arrancar a bateria. Eu falei, ela tá sem crédito. E o Nicolas e o Gaia, por exemplo, eles são de outra região, né? Porque o voto de São Paulo não vale para o voto, não vale para o Nicolas, não vale para o Gaia. Eles são de Goiás e Minas Gerais. E eles são de outra região e vem e sobe no trio porque o Bolsonaro chama eles. Eu citei os dois, pessoal, como comparação, né? Tem outros. Aí eu até falei assim: já pensou se você fosse um deputado, uma deputada de São Paulo, tem um trio elétrico e milhares de pessoas, e você não é convidado para subir no seu território, né? Pois é, eu falei, eles não estão bem, lembra? Pois é. Ela confessou que desde 2022, então, ela confessou, então, que ela falou que a depressão aumentou, etc e tal, né? Ela pode ser presa. E olha, não é bom ela arriscar muito não, porque ela pode ser presa e ainda perder o mandato, tá? Mas o Bolsonaro disse que é um absurdo o que estão fazendo com ela. Apesar dele estar chateado com ela, que ele fala que foi ela que colaborou para a perda de votos, isso foi ele que falou, né? Eu concordo também, né? Concordo também. Mas tem gente que não concorda e a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo aqui.
né? Mas o Bolsonaro disse, apesar disso, eu sou contra a cassação dela. O que estão fazendo com ela é uma injustiça. Só isso, tá? E vida que segue. Então, eu estava esquecendo de falar, né? A data do julgamento dela, eu tenho aqui, tá bom? É 9 de maio, tá bom? 9 de maio. 9 de maio. Próximo ali o Dia das Mães, né? Próximo Dia das Mães. Abril, maio. Maio, dia 9 de maio, cai numa sexta-feira. Cai numa sexta-feira, né? Isso aí. Então, 9 de maio é o julgamento que pode determinar ali a prisão e a perda do mandato de Carla Zambelli na mão do Supremo Tribunal Federal. Imagina, hein? Imagina. Vamos lá. Vamos falar agora do Daniel. Não, perdão. Vamos falar do Roberto Jefferson, tá bom? Vamos lá. O Roberto Jefferson, o que aconteceu com o Roberto Jefferson? Todo mundo sabe até aqui que ele está há 2 anos no hospital particular, pagando do bolso dele, né? Tá bom. Um tribunal foi e mandou soltar nós anunciamos para você aqui em primeira mão. O tribunal mandou soltar, né? Tribunal Superior, hein? Foi lá e falou assim, solta. Não foi isso que aconteceu? Foi, nós anunciamos aqui. Só, pessoal, que, veja bem, o tribunal mandou soltar em uma questão, em um crime. Então ele sai, olha meus dedos, ele sai em um, mas ele fica agarrado nos outros. Vocês me entenderam? Eu já falei que a primeira pessoa que eu soltei quando eu me formei, eu passei vergonha. Por quê? Não é que eu passei vergonha, é porque, veja bem, você vai lá, solta o cara por aquele crime que você está advogando. Sai o alvará de soltura. Aquele tempo ainda não. Você tinha que levar o documento lá na. Aquele tempo não, que não faz muito tempo não. Você tinha que levar o papel lá na portaria do presídio. Falar aqui, ó, tá aqui o alvará de soltura, solta o seu João lá. Só que os agentes não vão soltar ele de imediato. O que eles vão fazer? Eles vão pesquisar, ó, o nome do seu João, se não tem um outro mandado de prisão contra ele. Se ele não tem outra condenação, que pode ser que o tempo que ele está preso, lá em outro estado, em outro lugar, ele já foi condenado. Aí então ele sai por um crime, mas ele responde pelo outro. E nisso, o cara, eu soltei ele em um crime. O cara tinha uns 2, que ele, enquanto ele ficou preso, ele foi condenado. Aí a família, todo mundo na frente do presídio, lá, foi uma festa, tinha umas 60 pessoas, né? Meu amigo, quando eu cheguei lá, todo importante, né? Falei, eu soltei o cara. Quando foram puxar lá, tinha mais 2 mandados de prisão contra ele e ele ficou preso. Eu soltei nenhum, mas ele tinha mais 2. Aí tem que trabalhar de novo nos outros processos para soltar ele. E aí, como que você explica isso para 50, 60 pessoas, né? Hoje, eu não faço mais isso, né? Hoje, eu só aviso a família, né, que eu também não advogo mais na criminal, eu só aviso a família quando a pessoa está já dentro do meu carro indo, né? Eu vou lá buscar e ele está indo. Falou, agora sim, eu não faço mais isso. Aconteceu exatamente isso com o Roberto Jefferson. O tribunal soltou ele em um crime. Um crime. Mas ele, aqui o STF deixa muito claro aqui, ó. Vê. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, rejeitou um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do Roberto Jefferson. A solicitação, que incluía requerimento de medida liminar, buscava reverter a decisão anterior do STF, né,
do Tribunal de Justiça, o STJ, perdão, o órgão, do mesmo modo, negou o pedido no início do mês. Jefferson está detido preventivamente desde outubro de 22. Então, vai fazer... porque ele está preso, né? Mas no hospital ele tem 2. Ele vai fazer 2 anos, se não me engano. Depois de descumprir medidas de ordem e etc e tal. Então, o tribunal, pessoal, ele solta nenhum, mas não teve jeito, tá? A defesa argumenta que o dolo nas ações do ex-deputado e solicita que as acusações de tentativa de homicídio sejam reclassificadas como lesão corporal leve e dano ao patrimônio público. A mudança afastaria completamente o tribunal de júri, né, do júri. Por quê? Se a pessoa ela é acusada de agressão leve, é o juiz é que julga ela. Se ela é acusada de agressão, se o juiz entender que ele queria matar a pessoa, ele vai a júri popular. Deu para entender? Não é só quem mata que vai a júri. Quem tenta matar vai a júri também. O que é o júri? Aquelas 7 pessoas da comunidade que fica ali, o juiz lá, o promotor lá e o advogado lá. A família pode assistir, é isso aí que é o júri. Os advogados querem tirar ele do tribunal de júri, que seja acusação de agressão leve. Mas o Moraes entende que não, que ele tem que ir para o tribunal de júri. Então, não é o Moraes, o próximo agora, né? O próximo crime dele, não é o Moraes que vai julgá-lo, tá bom? Ele já está respondendo a um crime que foi condenado e agora ele vai enfrentar o tribunal de júri. O juiz faz o quê? Isso não é competência para mim, porque ele tentou matar alguém. Aí o que ele faz? Ele é pronunciado. O nome que a gente se dá é isso, pronunciado ao júri. O que o juiz faz? Ele pega e coloca na pauta de júri. E o juiz ele fica lá só para dar ordem. Ali, botar a casa em ordem. Quem decide a vida do Roberto Jefferson e de outros não é o juiz, nesse caso. Os 7 jurados vão decidir se ele ele cometeu, né? Porque todo mundo viu, né? Então, vai ver se ali inocenta ele ou não, né? Negar não tem como. Né? Não tem como porque tá público aí. E ele mesmo fala também, isso aí não é segredo. Mas o tribunal de júri ali, o advogado tem que ser muito bom, vai entrar em confronto ali com o promotor. O problema, pessoal, é que foi mais de 60 tiros. 60, mais de 60, granada. E para piorar ainda, um estilhaço cortou o olho da policial federal. Assim, ó, deu 3 pontos do ladinho do olho da policial, né? Inclusive, essa policial, ela está processando o Roberto Jefferson, pedindo R$1 milhão de indenização dele, né? Então, eu particularmente acho muito difícil ele escapar do tribunal de júri. Então, recapitulando aqui, Roberto Jefferson recorreu ao tribunal, ganhou, mas em um crime. Os outros crimes, o Supremo manteve ele preso e ele vai a júri popular. Então, o Roberto Jefferson, pessoal, sem chance nenhuma de ir para casa em prisão domiciliar, tá bom? Sem a mínima chance. Enquanto isso, policiais ficam lá, né, na porta, dia e noite, saber que poderia estar na rua. Eu acho que o Roberto Jefferson, a situação que ele se encontra hoje, a fragilidade, eu acho que colocar uma tornozeleira nele para casa, eu acho que estava bom. Errou, né? Errou. Porque os policiais estavam cumprindo ordem, né? Se não vai... É igual ontem, a oficial de justiça. Ela foi muito criticada, não sei o quê, papapá,
Mas, pessoal, ela não tem culpa. Ela não tem culpa. Eu te falo para você. Ela tinha que ir lá, porque se ela não fosse, ela seria afastada. Ela poderia perder o cargo dela, que ela tanto estudou para passar no concurso. Vocês estão me entendendo? O policial, a mesma coisa. Eles foram lá para prender o Roberto Jefferson, cumprindo ordem. Né? E aí o que ele fez? Meteu bala. Meteu bala lá e feriu, né? Acho que pegou na arma dela também, ali um tiro ali. Foi um negócio, foi brabo o negócio ali, entendeu? Errou. Mas a gente também tem que olhar que o político, muitas vezes, ele faz até pior. Você pega aí como o Cabral, esse cara aí que foi governador do Rio de Janeiro, por exemplo, tanto de desfalque, que ele mesmo disse que foi, né? Foi preso por isso, mal ficou preso, saiu. Então, quantas pessoas, porque a gente não sabe quantas pessoas que deixaram de ser atendidas no hospital e veio a óbito, porque não tinha recurso, e o recurso foi desviado, né? Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Tantas coisas. Então, e o cara está solto. Roberto Jefferson errou? Errou, mas ele não matou ninguém. Acho sim que pelo estado de saúde, pela idade dele, sim, já deveria estar em casa. O Roberto Jefferson, pessoal, se botar uma tornozeleira nele, ele vai ficar quieto em casa. Vai, você pode ter certeza que vai. Mas fala para ele, Roberto, se você vacilar de novo, você vai voltar para fechado, né? É isso aí, ele tem que entender também que não pode, né, pessoal, pegar e sair atirando também, né? Vai que tem alguém ali e né, se machuca, etc e tal. Tem que ter cautela aí para usar armas aí. Você viu a Carla Zambelli, né? Viu a Carla Zambelli. Mesmo com porte de arma, ela está respondendo por posse ilegal de arma. Mas ela não tem o porte? Tem. Mas ela está respondendo por porte ilegal. É difícil de entender, né? Porque ela tem o porte, ela poderia estar com essa arma na bolsa, na cintura? Sim, ela poderia estar sem problema nenhum, né? Agora, o porte ilegal foi o quê? Quando, segundo o Supremo, quando ela sacou a arma e ela perseguiu, e todo mundo viu, foi filmado, o rapaz lá, o homem lá, diz que é jornalista, não sei, e ele saiu correndo, né? Ah, vou morrer, não quero, viu aquele escândalo todo, entrou numa loja, papapá. E ele, o cara, 1000 anos, né? Um cara esperto, espertão, né? E aí ele viu que estava dando ibope, ela correndo, e ele gritou, pelo amor de Deus. Foi um escândalo aqui, né? Numa véspera de eleição. A Globo foi para cima do Bolsonaro. Falou, olha lá, né? Olha lá, ela é bolsonarista, né? Defende a arma, quase matou o cara, papá. E deram um tiro também lá, né? A Carla falou que o segurança se assustou lá com o barulho e deu um tiro também, né? A Carla errou de quê? Ela saiu perseguindo o cara, né? O cara desarmado, né? E o cara não estava armado. E ela, quando ela sacou a arma e saiu correndo, né? A arma, pessoal, é para sua defesa pessoal. Sua defesa. Tenta me entender. Eu estou aqui com a minha arma. Um exemplo, estou falando. A pessoa vem me agredir aqui. Eu e ele, pau a pau aqui, ó. Né? O cara vem com um pedaço de madeira, uma faca, ou sei lá o que, e vem para cima de mim. Fala, rapaz, para aí, hein? Para aí, o cara vem. E você fala, ó, não vem não, que você vai levar. Cara a cara ali. Então veja que o seu oponente, ele está vindo até você. Ele está vindo para te pegar. E você está aqui, ó, se você dá outro passo, você, né, vai levar. O caso da Carla Zambelli foi o contrário. O cara não estava vindo para o lado dela, ele estava fazendo a linha contrária. Ele estava correndo dela, né? Correndo. Aí te pergunto, se a Carla atira nesse cara correndo, sei lá, tropeça e atira nele, vai alegar uma legítima defesa como? Hã? Se ela estava correndo atrás do cara, né?
Não dá para... Como é que você vai alegar uma legítima defesa? Então ela falou assim, ela cuspiram na cara dela, né? E aí o segurança ali, estava ali, deu aquela coisa toda lá, enfim, eu não vi essa cuspida aí, ela falou, se eu tivesse visto eu falava também, não tem problema nenhum de falar. Mas tem que ter muita cautela em você sacar uma arma em via pública, né? Tem que ter muita cautela, né? Mas a Carla Zambelli, eu acho que ela caiu numa armadilha muito bem planejada. Essas pessoas, pessoal, eles fazem de tudo, ficam ali instigando a pessoa para ganhar notoriedade. Nós tivemos um caso, né, com o Bolsonaro. Não sei se você lembra. Eu esqueci o nome dele. E esse rapaz arruma problema o tempo todo aí em universidade aí. Você vai lembrar dele, esse cara. Eu esqueci o nome dele. Então, um bigodinho assim. O Bolsonaro ia, né, os carros oficiais chegando no palácio lá, se não me engano. E o rapaz que estava ali, ele ofendeu o Bolsonaro. Ele ofendeu o Bolsonaro. O que Bolsonaro fez na hora da raiva? Bolsonaro pega e sai do carro e vai lá e pega o celular do cara. Você lembra esse episódio? Vocês lembram? Pois é. Esse cara, ele fez isso para... Ele queria que isso acontecesse. Ofendendo as pessoas. Né? Ah, eu sou YouTube, preciso fazer isso para ganhar notoriedade? Olha a merda. Bolsonaro deixou a sua segurança ali, foi ele pessoalmente encontrar com uma pessoa que ele não conhecia. Né? Que ele não conhecia. Esse cara poderia estar o quê? Estar armado ali e ter armado alguma coisa para Bolsonaro, né? Você vê. Ou ao contrário, se Bolsonaro também tivesse ali, né, descontrolado às vezes com a arma, poderia ter feito alguma coisa. Poderia, estou falando, né? Porque na hora que a pessoa está nervosa, é claro que ele nem armado ele estava, porque ele estava com a sua segurança ali, mas você vê que o momento de raiva, a pessoa armou para cima de Bolsonaro. Ele armou e Bolsonaro não conseguiu segurar a raiva, né? Do cara ter xingado. Eu não lembro o que o... acho que ele falou Ele falou que Bolsonaro era tchutchuca, né? Era tchutchuca que chamou ele tchutchuca. Se eu não me engano, foi isso. Se eu não me engano, foi isso aí, tá? Não vem o caso agora também, o que ele falou. Mas foi uma provocação, né? Uma provocação. Aí Bolsonaro pegou o celular, mas depois devolveu, né? Pegou, tô aí, estranho aí, porque ele viu que, vai embora, e perdi a cabeça. Mas a Carla Zambelli, ela foi além, né? Bota a mão no chão, bota a mão na cabeça, papapá. E o cara entrou na loja, fez aquele fuzuê todo. O cara fez de propósito? Pode ser. Uma véspera de eleição. E aí o cara falou assim, a Carla tá ali, agora sim que eu vou. Hoje em dia, pessoal, as pessoas gostam de escândalo. Gostam de escândalo. Você pode escrever o que eu estou falando, o escândalo da Ibope. Olha, quero dizer uma coisa para você, meu irmão, e você não pensou nisso. Ontem foi desmembrado um dos maiores esquemas de desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas. Bilhões de reais. É bi. Não é nem mi. É bi próximo de tri. E quem que estava aí à frente de um sindicato? O irmão do Lula. Preste atenção no que eu estou te falando. O irmão do Lula estava à frente, né, de um sindicato desses envolvido ali. Tá. Aí a notícia começou a vazar. O que aconteceu? O Moraes mandou intimar Bolsonaro onde? Dentro da UTI. Vocês entenderam? Pergunto. Se não tivesse acontecido esse escândalo, essa operação, esse escândalo envolvendo até o irmão do Lula, o Bolsonaro seria intimado na UTI? Talvez não. Eu estou falando? Talvez. Talvez esperaria chegar em casa, que ele falou que possivelmente vai ser na segunda. Mas o fato de intimar Bolsonaro dentro do UTI ganhou, pessoal, o topo da internet. Só fala nisso. Só fala nisso. Ou seja,
Eles pegam a notícia, jogam na frente da outra, e enquanto isso, ninguém foi preso do INSS. Cadê as prisões? Quem foi preso? Você está me entendendo? Tem que prender, ué, tem que levar preso. Não desfalcou aí dos aposentados, pensionista? É. O cara não furtou? Vai lá, o cara, manda prender. Não, não se fala mais disso. A outra notícia engoliu mais uma vez toda a internet e o topo. O Bolsonaro sendo intimado na UTI. Vocês entenderam como que o monopólio da notícia e com o uso do Supremo, muitas vezes, a maioria das vezes, eles controlam o que as pessoas leiam, o que as pessoas discutem? É isso aí, tá? É só aparecer um escândalo do governo, muito fácil. Ah, vou desencadear lá alguma coisa lá. Vai lá e fica no topo aí, sempre assim, tá? E a gente sempre enganado. Eu estou preocupado com essa anistia aí, né? Que a reunião está acontecendo agora, na reunião, né? Dos líderes. Estou preocupado porque o governo pode fazer a mesma coisa de novo. Joga outra notícia, faz alguma coisa. É difícil, pessoal. Esse povo é difícil, tá? A reunião já está acontecendo, né? Nós confirmamos isso com o Coronel Meire, que esteve aqui ontem. E hoje é o dia D, meu irmão, de decidir aí. Não votar hoje, né? Mas hoje vai ser decidido os parâmetros da anistia, né? Se vai flexibilizar, se vai diminuir, se é anistia para todo mundo. Então, os líderes estão sentados justamente para resolver isso, né? E a gente espera muito bem isso chegar, tá bom? Curta, compartilha. Forte abraço, fica com Deus.